Bom dia, boa tarde ou boa noite, galerinha do primeiro período do curso do Direito. Como vocês bem sabem, meu nome é Daline Rebeca, sou monitora da matéria Introdução ao Estudo do Direito e nessa aula eu vou falar sobre a pirâmide de Kelsen. Vamos começar já. A Constituição Federal está no topo da pirâmide por ser o fundamento da validade de todas as outras demais normas do ordenamento jurídico. Gente, de cara aqui a gente já consegue entender porque é uma afirmação bem sucinta. É só analisar. A Constituição é o que vai validar as outras normas que irão vir abaixo dela? Sim ou não? Sim, é isso que a gente vê, né? Que a Constituição Federal ela tá no topo justamente porque as outras divisões vão ter sempre que se atentar ao que está acima delas. Então, pelo topo da pirâmide, o que está? A Constituição Federal. Tudo que está abaixo dela vai considerar. Então, sim, está verdadeiro. Já sabemos que não é falso, mas mesmo assim, vamos ler também. Falso, porque o Tratado sobre Direitos Humanos é superior. Gente, cada Estado-nação ele vai ter a sua soberania. Então, não os tratados sobre os direitos humanos, o país ele vai escolher ou não se ele vai aderir, se ele vai considerar aquele tratado e o adicionar no seu ordenamento jurídico. Nenhum tratado internacional vai ser superior à soberania daquele território. Estão entendendo? Então, a Constituição Federal é a lei maior do território daquele país. Então, não é falso e os tratados sobre direitos humanos não são superiores. Próximo. Falso, porque na pirâmide não há validade por hierarquia. É justamente o contrário. Há sim uma hierarquia de normas, porque se a gente colocasse todas como se estivessem no mesmo patamar, quando houvesse distinção entre elas, como a gente pesaria para ver qual ia prevalecer? Entendem que precisa haver sim uma hierarquia de leis, uma hierarquia de normas? Então, é o contrário. A validade se dá sim pela hierarquia. Verdadeiro, porque a CF significa Constituição Federal, é superior às demais leis e atos infralegais. Sim, gente, ela vai ser superior. Inclusive, quando esses atos e leis forem realizados, eles têm que estar de acordo inteiramente com tudo que consta na Constituição Federal. Verdadeiro, porque as outras leis são insignificantes perto da Constituição Federal. Gente, toda lei, se tiver validade, ela vai ter importância, ela vai ser relevante. Não é que por ela estar abaixo da Constituição, ela vai ser insignificante, ela não precisa ser realizada. Não se trata disso. Acontece que antes dela ser composta, antes dela ser escrita, antes de legislar, o legislador vai ter que considerar o que consta na Constituição Federal, seja as próprias leis ou os princípios constitucionais, ok? 2. Abaixo da Constituição consta, aqui está a Constituição, aí abaixo, os tratados sobre direitos humanos, logo após as leis, que são complementares, ordinárias, delegadas, e por último, as resoluções, instruções normativas, portarias, decretos e outros. Lembra que é dividido em 4 e sim, essa divisão está totalmente correta. Primeiro a Constituição, depois esses tratados dos direitos humanos, depois as leis e por último aquilo que está abaixo das leis. Não são exatamente leis, né? São as portarias, os decretos, enfim. Então está correto, não é falso. Mas vamos ler. Falso, porque as resoluções não poderiam entrar na base da pirâmide. Ué, gente, a resolução não é nenhuma lei, então ela vai estar acima das leis, dos tratados, da Constituição? Não, totalmente errado. Falso, porque as leis complementares estão acima das delegadas.
Eu não vou nem responder se realmente está acima ou se não, porque não quero confundir vocês. Isso vocês vão estudar em direito constitucional, tá? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. As leis são colocadas todas no mesmo patamar, tanto as leis complementares, como as ordinárias, como as delegadas. Não existe várias subdivisões. Lembre-se que são 4, né? E na terceira estão as leis em geral. Então, a gente não coloca que uma está acima da outra, que é uma subdivisão já dentro da subdivisão. Então, não entra em pauta aqui qual é superior a qual. Verdadeiro. Por que Kelsen desenhou a pirâmide exata em sua obra Teoria Pura do Direito? Na verdade, não, gente. Ele não desenhou, ele não falou. A gente atribui essa pirâmide a Kelsen porque foi ele quem inspirou essa pirâmide por meio de suas considerações, de seus estudos, de suas colocações. Mas ele não foi lá e desenhou a pirâmide do jeito que a gente conhece hoje, ok? Então, só pode ser a última. Verdadeiro, porque a pirâmide inspirada não foi desenhada por ele, foi inspirada por Kelsen, é dividida nessas 4 partes, sendo que a base se subordina ao que está acima, que é aquilo que a gente fala da hierarquia. Então, vamos dizer, se uma portaria for ser criada, ela precisa se atentar às leis, porque estão acima delas. Precisa se atentar aos direitos humanos e precisa se atentar à Constituição. Da mesma forma, as leis, quando forem criadas, precisam se atentar aos direitos humanos e à Constituição. E os direitos humanos à Constituição. E a Constituição acima de tudo, naquele território do Estado-nação em questão. Ok? Por último, a Constituição Federal não guia na criação, funcionamento e validade de todo o restante do ordenamento do Estado-nação. Gente, é errado de cara, né? Considerando que os atos infraconstitucionais não possuem ligação com a CF, ou seja, Constituição Federal, pois são independentes. Gente, para que serviria então uma Constituição Federal se ela não fosse guiar todo o restante do nosso ordenamento jurídico? Estão entendendo? Se fosse assim, cada município, cada estado, cada região faria o direito do modo como que quisesse, se atentando à cultura somente daquele povo, à moral daquele povo. A Constituição Federal não teria força alguma, não teria nenhum tipo de validade. A gente sabe que não é essa a nossa realidade, né? Antes de qualquer lei ser criada, o que ela precisa observar? A Constituição Federal. Porque se ela estiver em dissonância, se ela estiver discordando de algo que consta na Constituição Federal, ela não irá ser válida, não irá ser acrescentada ao nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque a Constituição Federal, na pirâmide, está no topo, ok? Então, está falso. Por quê? Porque a Constituição não pode ter as suas normas transgredidas pelos atos infraconstitucionais, devendo sempre, em sua criação, se atentarem aos preceitos constitucionais. Então, sim, todos os atos infraconstitucionais, ou seja, que não estão dentro da Constituição, né, que são de outras leis, que são decretos, eles têm que se atentar ao que consta na Constituição. E não podem, de forma alguma, irem contra, pois se forem contra, eles não irão ser aplicados. Ok? Verdadeiro. Vamos ler essa. A gente sabe que está errado, mas vamos ler. Porque as leis criadas precisam se ater apenas à validade quanto à sua criação, se forem feitas pelo órgão em procedimento correto, mesmo que contrariem o conteúdo da Constituição, elas são válidas. Gente, isso foi, na verdade, o que proporcionou, como a gente bem fala, o nazismo da Alemanha. Por quê? Se as leis ali foram criadas pelo órgão competente, seguindo o procedimento correto, todos os trâmites foram feitos de modo correto, dentro da legalidade apenas, pode ser realizado. Mas é só assim, gente? A gente só vai se atentar a isso? Não.
Nesse caso aqui, ó, se contrariar o conteúdo da Constituição, imaginemos que na Alemanha tivesse uma Constituição que assegurasse os direitos fundamentais, a vida, a igualdade, ao respeito, à liberdade. Se essa Constituição estivesse presente na Alemanha daquela época, todos os atos, todas aquelas atrocidades teriam embasamento? Não. Pelo contrário, elas não poderiam ser realizadas. Então, lembre-se sempre disso. Mesmo que siga aquela validade formal, ou seja, que pelo formalismo, pela forma que for criada, esteja correta, tem que se atentar também ao conteúdo, o conteúdo da Constituição. A Constituição, gente, brasileira, ela é linda. Quando a gente lê, a gente sai emocionado, porque ela trata de um mundo teórico, né, perfeito, que a gente queria muito que se aplicasse, mas sabemos bem que é basicamente utópico, né? É impossível. Mas expectativa contra a realidade, de todo modo, a expectativa que consta na Constituição não pode ser desrespeitada pelas leis. Serão desrespeitadas, sim, infelizmente, pelas pessoas que têm a sua liberdade individual e podem contrariar um princípio fundamental, como o princípio à vida, e alguém vai lá e comete um homicídio. Porém, não pode existir uma lei que apoie o homicídio, sendo que a Constituição defende o direito à vida. Então, estão entendendo, né? Na sociedade, no mundo ser, tem pessoas, sim, que desrespeitam os preceitos constitucionais. Mas no mundo do dever ser, nas leis, isso não pode ser feito, ok? A gente tem que sempre considerar a Constituição Federal. Então foi isso, gente. A Constituição Federal está no topo, logo após os tratados, logo após as leis, logo após os outros atos, né? Como decretos, portarias e outros mais. Espero que vocês tenham compreendido. Eu não sei se eu falei um pouco rápido, mas é porque o assunto é bem simples, na verdade. Mas qualquer coisa, podem falar comigo, tá certo? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!